Salve, galera, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Alguns vão entrando daqui a pouco, estão finalizando suas classes na faculdade, e outros têm aula agora. Acabou que não sei qual foi a aula que foi marcada no meio de última hora, e o pessoal está mandando mensagem aqui que vão ver a aula gravada depois. Bueno, vamos iniciando por aqui. A ideia na aula de hoje, gente, é poder passar para vocês uma visão geral da tal da esplaquinologia. Bueno, antes de estar gravando a aula, eu acabei confirmando, vou pedir para confirmarem depois o áudio, a tela, tá tudo ok, gente? Tudo certo? Alguém me confirma aí, por favor? Estão me ouvindo? Sim, Bueno, graças. Vamos que dá, então. Gente, a ideia de hoje é Júlia, Isadora, todos bem-vindos. Também temos o Douglas, Lucas e mais alguns aí que eu não vi o nome aqui. A ideia de hoje, então, pessoal, é passarmos para vocês uma ideia geral da esplaquinologia, tá? Então, acho que a maioria ou todos de vocês já nos conhecem. Eu me chamo André, também sou aluno da Barceló, e já há alguns anos a gente tem o curso, né? Que a gente mentoria alguns alunos. E a ideia de abrir a classe hoje, que alguns nos pediram, né? André, dá uma visão geral, porque às vezes é melhor estudar. Eu gosto muito de estudar dessa forma, gente. Eu enxergo o macro, depois eu tenho noção de aonde eu preciso aprofundar e o quanto eu tenho que acelerar, né? Bueno, vamos começar já dizendo que esplaquinologia, gente, a era mais carregada de conteúdo da anatomia, tá? Da Barcelona. Então, se você pegar o Latarjet, por exemplo, dá 500 páginas para locomotor, certo? Dá mais ou menos 500 páginas para neuro. E para esplaquinologia dá mais ou menos 980 a 1.000 páginas. Então, é literalmente a quantidade de páginas de locomotor mais neuro é a que vai dar a esplaquinologia. Então, vocês têm noção de que é bastante coisa, né? E aí a gente precisa ser bem assertivo na hora de estudar, porque estudar anatomia ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla, ela é muito complexa, é bastante coisa. Então a pergunta é o que e como estudar, tá? Então essa primeira parte da aula aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de generalidades do espláqueno, tá? E aí logo a gente já vai entrar em seguida no primeiro conteúdo que é anatomia da cara e depois vamos em coelho até onde conseguirmos. Bueno, não pretendo passar de 2 horas a classe, até porque fica bem cansativa para todo mundo, né? E aí, anatomia, vocês sabem que depois de 1 hora, 2, a gente já desliga o cérebro, né? Bueno, vamos lá então. Esplaquinologia, o que que é? É a rama da medicina que estuda os órgãos, né? De maneira geral aí, as vísceras, tá? E a gente vai estudar sistemas, né, gente? Sistema respiratório, sistema digestivo, sistema urinário, e por aí vai, tá? Nós temos mais de 40 órgãos no corpo, mais ou menos 40, um pouquinho em torno disso aí. E o que que a gente precisa saber aí dos órgãos? Bom, primeiro vamos ver o que que a gente vai estudar, né? Na Barcelona, a gente começa, geralmente começava até esse ano, em cara. Vocês sabem que antes, quando eu fiz anatomia, a cara ela pertencia a neuro, tá? Não pertencia a espláqueno. E aí o pessoal colocou, tinha pouca coisa em Splagna, eles decidiram botar mais coisa, né? É só 1.000 páginas de Latarjeta, eles falaram, vamos botar a cara e uma facial também para ficar de boa, né? E aí eu não sei, gente, se alguém puder me confirmar essa informação também, parece que esse ano alguns professores já começaram com agurreiros de crânio. Alguém teve agurreiros de crânio na aula? Pode me confirmar aí? Agurreiros e ossos do crânio em si, não da cara, do crânio. Alguém teve, gente? Eu sei porque alguns dos nossos alunos falaram que já tiveram, né? Bom, a princípio, então, vocês começaram então por aqui, tá?
Eu tenho aulas gravadas também de agorreiros, né? Já disponibilizei também para os alunos, caso precisem. Então, basicamente, o que a gente estuda em SPLAC? Cara, né? O agorreiro de crânio é novidade, entrou esse ano também, até não coloquei no slide aí. Coelho parietal e visceral. Quando se fala em parietal, a gente está falando em parede, tá, gente? Anatomia. Anatomicamente falando, parietal é parede. Então, parietal é o quê? Músculos, triângulos, né? No caso do pescoço ali do coelho, a gente não tem ossos, tem um osso só, que é o ióides, que está atravessado aqui no coelho, né? Então, parietal é músculos e triângulos, tá? E o visceral, daí pega os órgãos, as vísceras ali. Vai pegar tráquea, faringe, laringe, glândulas, parótida, tiroide, paratiroide, por aí vai, tá? Depois a gente vai descendo, né? Então, pega ali os agorreiros e a cara, aí desce para o coelho, aí do coelho, para sair de coelho já dá já dá pano para manga, gente. Eu, por exemplo, tenho 3 aulas de coelho. Pretendo passar a primeira para vocês hoje, junto com um cara. E eu tenho 3, então é bastante coisa, né? Então a gente já vai para o mediastino já bastante carregado. Chega no mediastino, aí o mediastino em si ele tem, né, seus limites, seu contenido, e aí a gente pega todo o contenido do mediastino, coração, timo e por aí vai. A gente vai estudar ali já no tórax, então a gente vai estudar o sistema respiratório, né, árbor bronquial, pulmões, depois a gente vai para o digestivo, né, pega esôfago, estômago, enfim, todos os órgãos do tubo digestivo. Pega sistema urinário masculino e feminino, sistema reprodutor masculino e feminino, irrigação de modo general. Agora a horta vai se tornar tua amiga íntima aí, a gente vai estudar a artéria aorta inteira, com suas ramas, né? A aorta ascendente, arcadeado, a aorta torácica, descendente torácica e descendente abdominal, veias, veia cava inferior, veia cava superior, vena porta, né? Enfim, drenagem do estômago se toma muito em oral, irrigação do estômago se toma muito em oral também. Que mais, gente? Inervação renal, plexo cardíaco, cervical e celíaco. Então, eu citei aí para vocês, e agora muda um pouquinho a forma de estudo, né? Porque locomotor a gente não estuda órgãos. Locomotor a gente estudou ossos, músculos, artérias, venas e por aí vai. Agora, em espláqueno, gente, nós vamos estudar órgãos. Então, por exemplo, é muito comum chegar na prova oral e o prof te pedir, por exemplo, me descreva o estômago ou me descreva os pulmões, sim? E aí tu vai falar o nome do órgão, a ubicação. Eu tenho um checklist aqui do que saber. E eu sempre falo para meus alunos, gente, não adianta tu estudar sem saber o que tu tem que saber. Entenderam a frase? Você tem que, a hora que você for ler o livro, ou que seja o meu apunte em PDF, ou os meus powers, ou assistir minhas aulas, tu já tem que ter em mente assim, ó, eu vou estudar um órgão, eu preciso saber o que de cada órgão, né? Então é que nem topografia, limite, contenido e disposição de los elementos, é isso que eu preciso de uma topografia. Ah, eu preciso estudar irrigação. Irrigação eu preciso o quê? Origem, término. Eu preciso saber o recorrido, as ramas colaterais da artéria e as relações. Então, quando tu for estudar um assunto, tu já tem que saber o que tu precisa aprender. Tu tem que ter uma lista já, seja escrita num papel, num smartphone, ou seja na tua cabeça, o que eu preciso saber desse assunto. Então, órgão. Cada órgão precisa saber o que, gente? Nome, ubicação, ubicação, alguns deles a gente usa como ponto de referência a coluna, né? Ah, o órgão tal vai de tal a tal vértebra. Por mais que não esteja intimamente ligado à coluna, no tórax e no abdômen se usa esse ponto de referência, tá? Configuração externa, por exemplo, vamos pegar aqui o estômago, por exemplo. O estômago tem uma cara anterior, uma cara posterior, uma curvatura menor, uma curvatura maior, né? Configuração externa. Entendeu? Vai falar de cardias, do píloro e por aí vai. Inervação, básico, né? Bom, já vou dar um spoiler aqui. Inervação general de tórax e abdômen, inervação parasimpática, a grande maioria é o nervo vago, né? Então, cuide com as exceções, porque de repente são essas que vão ser cobradas, justamente porque a maioria vai no vago, né? Irrigação, bueno, configuração interna de cada órgão, artéria que irriga cada órgão, né?
Por exemplo, gente, aqui tu vai ver os órgãos com muita, como é que eu vou dizer assim, muitas artérias irrigando. Tu pega o, o pâncreas, por exemplo, ele tem pelo menos 4 artérias principais que vão fornecer a irrigação dele. Aí tu tem que dizer de onde elas vêm e tal, né? Função de cada órgão. André, isso aí não é físio? Não, gente. Citar a função de cada órgão não é físio, é anato, tá? Então, vai falar, se, por exemplo, né, falando do estômago, que o estômago tem a função, a porção dilatada do tubo digestivo, tem a função de receber o alimento, né, de armazenar, não absorve, quem absorve são os intestinos, com algumas exceções do estômago, então isso aí não é físio, não, isso aí é anato mesmo, tá? E relações, que na minha opinião é uma das coisinhas mais difíceis, né? O que são relações? É o que vem adelante, atrás, arriba, abaixo, do lado do outro. Então, cada órgão que tu for descrever, tu vai ter que saber o que vem na frente, atrás, em cima, embaixo, do lado do outro. Base, tá? E aí tem, né, formas de se aprender isso, não somente decorar, né, gente? Esse PowerPoint aqui, pessoal, de generalidades, eu não vou me aprofundar nele, até para dar tempo da gente pegar já nos 2 primeiros conteúdos aqui, hoje, mas está com vocês aí, então, basicamente, o que a gente precisa aprender de cada assunto, né? Então, coloquei aqui um resumo dos músculos del cuello, já vamos ver, inclusive, na parte de cuello hoje na aula, foi uma pergunta de final minha, de oral final. Me descreva os músculos del cuello. Então, eu comecei. Os músculos del cuello são divididos em 3 porções, 3 grupos: grupo anterior, posterior e lateral. E aí o anterior está dividido em supra, infra e óideos, está dividido em pré-vertebrales e por aí vai. O cara vai falando, né? Triângulos del cuello. Creio que alguns já tiveram esse conteúdo aí, né? E alguns me perguntam assim, André, mas é só 3 aí? Não... Bom, anatomia quem procura acha, né, gente? Se tu quiser 10 triângulos no cuello, a gente tem. Se tu quiser 12, a gente tem. E por aí vai. Os 3 principais são esses aí, Pirogov, Beclar e Farabê. Claro que no nosso material em PDF, por exemplo, não é esse aqui é o PowerPoint, né? Nosso material em PDF eu tenho, se não me engano, uns 12, 13, né? Mas os 3 principais aí que a gente aborda, principalmente em aula, triângulos de Cruella é topografia, né, gente? Limite contenido, né? E disposição. Tráquea, daí eu coloquei aqui o resuminho, gente. Eu não vou me deter, como eu disse, na generalidades em si, tá? Mas olha aqui, ó, as dicas que eu. Mas é as dicas que eu vou dar para vocês de como estudar, né? A tráquea, por exemplo, uma introdução de prova oral. Órgano móvel, ímpar, médio, simétrico. É um conduto elástico que se extiende desde o disco intervertebral entre C6 e C5 hasta o disco entre T4 e T5. Lembra que eu falei? Vamos usar a coluna como referência agora? Tá aí, tá? Possui uma porção cervical, outra torácica, e aí isso seria uma introdução, né? Um resumo do que seria a tráquea, e aí tu vai descrevendo. Eu não lembro se a tráquea já está na aula hoje, acho que tá mais para frente ali. Faringe, conduto músculo membranoso, coloquei o tamanho dele aqui, tal, dela aqui, né? Ó, se estende desde a cara inferior do esfenoide, C1, hasta C6, donde une-se ao esôfago. Listo? Possui uma porção cefálica e outra cervical. Uma coisa que vocês vão usar muito é isso, né? Por exemplo, o esôfago ele tem 4 porções. Ele vai até o abdômen, né? A porção final dele é abdominal. Ele tem uma porção cervical, ou seja, uma parte dele está no queijo. Ele tem uma porção torácica, ele tem uma porção diafragmática, o esôfago, e tem a porção abdominal. Então, são informações necessárias na hora de você descrever um órgãozito na prova oral, tá, gente? As glandulitas também, já vamos vê-las com detalhes na aula de hoje, tá? Daqui a pouco. Aqui, gente, uma perguntinha bem tradicional na Barcelona, né? El PVN del cuello, sim? PVN, você sabe que é um paquete vasculo-nervioso composto por venas, artéria e nervio, né? E aqui tem uma trampita bem buena, né? Porque assim, o PVN del cuello,
ele se divide em arriba e abaixo de C4, tá? Então, nós temos ali abaixo de C4, quem está descendo, quem está subindo é a artéria carótida comum, ok? Que do lado direito é rama do tronco braquicefálico direito e do lado esquerdo é rama direta do cadeado. Então, as duas carótidas estão subindo. Bueno? Então, antes de C4, ela faz parte do paquete vasculo-nervioso del cuello, tá? Carótida comum, vena jugular interna e nervo vago. E arriba de C4, que passa aqui em C4, a carótida se bifurca em carótida interna e externa. A externa, gente, ela vai para a cara, vai irrigar ali a cara, enfim. E a interna, ela entra no nosso crânio e vai fazer parte do polígono de Willis. E a interna que passa a fazer parte do paquete. Isso aqui, do paquete acima de C4. Isso aqui é uma perguntinha, assim, das mais, tá? Tipo, o caminho da roça, assim, essa perguntinha aqui, sim ou sim, eles colocam na choicezinha, né? E quem é nosso aluno sabe que as nossas aulas, elas são assim. Eu estou passando conteúdo e vou me lembrando e vou falando exatamente o que eles vão cobrando, né? Tanto em choice quanto em oral. Mediastino, sim, hoje não pega mediastino na nossa aula aqui, um resumo do mediastino, ó. Limites, por delante el esternón, cartílago costales, espaços intercostales, posterior coluna, laterais pleuras. Pleura, não me diga pulmão, sim, porque o pulmão é recoberto por essa membrana protetora chamada pleura, e aqui, quem fala pulmão, geralmente os professores eles dão errado, tá? Quem faz o limite lateral do mediastino é a pleura, tá? Inferior diafragma, superior orifício torácico superior. Bueno. Já vi, gente, por exemplo, o doutor Dias cobrar bastante isso aqui em oral, mediastino, né? Os doutores Omar ali e tal, eles gostam bastante dessa perguntinha que, inclusive, até certo ponto é comum, né? O mediastino se divide em superior e inferior, o inferior se divide em anterior, médio e posterior, e cada porção dessas aqui, superior e inferior, anterior, inferior, médio, inferior, posterior, tem su contenido, vasos, né? Nervios, o coração, que é o principal elemento do mediastino, digamos assim, né? E essa é uma perguntinha que pode ser perguntada, tá? Em oral. Então, tá aqui, eu coloquei, olha aqui, ó, eu falei que todo o órgão, independente se ele está em íntima relação com a coluna ou não, a maioria, né? Não todo, mas a maioria, a gente tem como ponto de referência na hora de falar ubicação nas vértebras. Então, aqui a gente tem aquilo que a gente conhece como vértebras cardíacas. O que são vértebras cardíacas? São as vértebras que estão em referência ao coração. Então, T4, T5, T6, T7, T8 são vértebras cardíacas. Bueno. Sistema respiratório, galera. Aqui, coloquei um resuminho de cada órgão aqui, para vocês darem uma olhada também. Tudo isso aqui é espláquino, tá, galera? Uma das coisas que eles vão cobrar é árbor bronquial. Então, eu vou deixar para vocês aqui, ó, essa imagem, vocês decorem, e amanhã de manhã a gente pega de novo para continuar. Pode ser ou não? Na verdade, gente, eu, estudando o árbor bronquial, né, eu descobri que ele se divide de maneira exponencial. Acho que é assim que se fala, né? Os matemáticos aí podem me ajudar. Exponencial quer dizer que D1 faz 4, D4 faz 8, D8 faz 16, 32 e por aí vai, né? Então, ele vai se bifurcando e rebifurcando por 23 vezes. Em fisiologia eu aprendi isso. 23 divisões. Imagina esses condutos, né? Que vão, bronquíolos aqui, vão se dividindo. E aí, uma pergunta comum em prova oral me descreve o árbol bronquial. Sim, essa é uma pergunta. E é claro que você não vai precisar falar as 23 subdivisões. E a gente vai até onde eles cobram, tá? Existe um limite da onde você precisa saber. Por isso que eu digo, a anatomia ela é muito ampla, né, gente? Ela é muito ampla, né? O corpo humano é igual aqui no Japão, na China, em qualquer parte do mundo. Mas o que vai se cobrar aí muda um pouquinho de instituição para instituição. Bueno, vamos que dale.
Então, existe um limite até onde vai a divisão bronquial, tá? E aí, claro que a gente vai passando também para os alunos. Sistema digestivo, né, gente? Começa na boca, né? Faltou aqui boca, vamos ver a boca, inclusive, daqui a pouco aqui na aula. Esôfago, coloquei aqui os limites do esôfago, estômago, o que que é? Porção dilatada, órgão eco, se conecta com o esôfago, por arriba e duodeno por abaixo, bueno. Intestino delgado, tá? Que tem 3 porções, duodeno, jejunum e íleon. Intestino grosso, listo. Tudo isso aqui, aquele checklist que eu mostrei para vocês ali atrás, né? Nome, função, irrigação, inervação, relações, navegação, já falei, que mais? Inervação, configuração externa e interna. Quando você vê um órgão, você sabe que esse é o checklist, né? Glândulas anexas ao sistema digestivo, que não fazem parte do tubo, mas contribuem com a digestão, né? O fígado, gente, uma das coisas mais pedidas, pode anotar aí, ó, uma das coisas mais pedidas em prova choice oral do fígado, segmentação hepática, que é um órgão segmentado. Eu sempre falo para meus alunos que existem palavrinhas chaves, palavrinhas mágicas que os profs eles querem ouvir. Então, a palavrinha mágica para órgão segmentado é autonomia. Um órgão segmentado é um órgão que está dividido em partes e cada parte tem autonomia. Autonomia, ou seja, tem uma artéria, pelo menos uma artéria, uma vena e um nervo para cada uma dessas partes. E o fígado ele é segmentado em 8 segmentos. 8 segmentos. E aí a gente tem o local de cada um dos segmentos. Os pulmões também são segmentados, gente. O pulmão direito tem 10 segmentos e o esquerdo, alguns autores trazem como 8 e outros 9, né? Eu sempre brinco quando há divergência entre os autores, é porque o Latarjet abriu um cadáver, o Rovier abriu outro e cada um escreveu aquilo que viu, né? É mais ou menos por aí, né? Então, pessoal, segmentação é isso, tá? Quando o órgão quando as partes do órgão têm autonomia e elas têm sua artéria própria. Então, o fígado ele tem 8 segmentos, daí é muito comum essa perguntinha. Me descreva a segmentação hepática. E aí tu vai dizer que tem 8 segmentos, segmento 1 fica em tal lugar, pode ser visto da cara inferior, da cara posterior. Qual é o único segmento que não pode ser visto na cara inferior e somente na cara superior? É o segmento 8, né? São detalhes aí que a gente vai pegando nas aulas aí. Bueno, vesícula, né, que armazena a bilis aqui, ó, a bilis na cara inferior do fígado, armazenamento da bilis produzida pelo fígado. E o pâncreas está aqui, né? Pâncreas, perguntinha de prova. Onde se forma a vena porta? Onde ela está ubicada? A ubicação da vena porta? Por detrás da cabeça do pâncreas. Essa é a resposta, né? E uma outra perguntinha que o pessoal gosta de fazer, acho que vai ter aqui vena porta na frente, eu mostro para vocês. Como ela se forma, né? Aqui o sistema urinário, gente, basicamente três porções aqui, né? Rinhon, bueno, ureteres, coloquei aqui as principais características e la vejiga. Bueno, claro que temos a uretra ainda, né? Entre o masculino e feminino mútuo. Pessoal, aqui a uretra, diafragma pélvico e o perineu. Galera, uma coisa que muda em SPLAC no D locomotor é que assim, ó, locomotor, tudo que a gente estudava do lado direito era igual ao esquerdo, então não precisava estudar lado direito e lado esquerdo, né? A gente estudava membro superior. Pronto, daí era só fazer o espelhamento do direito para o esquerdo e listo. Em SPLAC, as coisas começam a ficar mais largas, né? Mais longas, digamos assim. Por quê? Porque até o coelho é igual, tá? Cabeça e coelho é igual, direito e esquerdo. E aí, tórax já é diferente. Por exemplo, coração, lado direito, já é diferente do esquerdo. Relações, né? Por exemplo, a aurícula esquerda se relaciona com o esôfago por detrás. Cara anterior do esôfago está relacionado com a aurícula esquerda. E a aurícula direita não tem nada a ver com o esôfago, tá? Então, o que acontece? O professor pede assim, ó, me descreva ele nervio vago, direito e esquerdo são totalmente diferentes. Por onde um passa, o outro não passa, por aí vai.
Então, o sistema urinário, por exemplo, aí as coisas se agravam por quê? Porque lá embaixo, no sistema urinário, sistema reprodutor, além de ter direito e esquerdo, ainda tem homem e mulher. Então, existem regiões que você vai ter que estudar 4 versões delas, por exemplo, né? Um quadrante inferior esquerdo, por exemplo, um quadrante inferior, por exemplo, tem o esquerdo e o direito e tem homem e mulher. E aí depende do que a gente está falando. Então, essas coisinhas assim que se tornam esplaquenologia um pouquinho mais longa, né? Uma matéria mais densa, tá? Bueno, sistema genital feminino, órgãos internos, externos, masculino, internos, externos também, por aí vai, externo, né? E aqui uma das coisas que você já vai ter que se familiarizando, né, gente, que são as ramas da artéria. Aqui nós temos a artéria aorta, né? A grande artéria aorta principal do corpo, nascendo aqui a nível do ventrículo esquerdo, levando sangue para todo o nosso corpo, tá? Então aqui eu tenho o quê? 3 ramas da aorta: ascendente, cadeado e descendente. Descendente dividido em torácico e abdominal. A ascendente, galera, tem ramas coronárias direita e esquerda, solamente. Ou seja, vão irrigar o coração. E a irrigação do coração é uma aula à parte. De cardio, por exemplo, nós temos 3 aulas. Uma é irrigação, as outras 2 é configuração interna e externa. Então, não é simples, é bem complexo aqui a irrigação do coração, né? Mas hoje a gente vai saber isso aqui. O cadeado tem 3 ramas, que é o tronco, né? Tronco braquicefálico direito, e aqui, no caso, a carótida sai direto e a subclávia também, lado esquerdo sai direto do cadeado. Então, o que acontece, galera? Quando eu falo em coronários, eu estou falando em irrigação do coração. Quando eu falo em subclávia, ó, subclávia esquerda, subclávia direita, eu estou falando em irrigação do membro superior, tá? Subclávia passou debaixo da clavícula, se tornou artéria axilar, que vai até o bordo inferior do peitoral maior, se torna humeral, que vai até o pliegue delicoso, se bifurca, tá. Bueno, membro superior está saindo aqui, ó. Tá? Aqui as carótidas, eu tenho o quê? Irrigação da cabeça, do encéfalo, do queixo. Então, já matei aqui membro superior, já matei coração, já matei aqui o polígono de Willis aqui, né? As carótidas aqui, por aí vai, e aí vamos descendendo. A descendente torácica, eu tenho toda a irrigação do tórax, tá? Olha aqui as ramas viscerais, já está falando, né? Ramas que vão para as vísceras. Bronquiales, não se engana com o nome, porque bronquiales não irriga só os brônquios, tá, galera? O nome diz um pouco nesse caso aqui, mas vai irrigar outras coisas. Esofágicas, mediastínicas e pericárdicas. E as parietais a parede, intercostais, subcostal, frênica, superior. Bueno. Abdominal, frênica, essa palavrinha aqui você sabe o que significa? Sempre que falar frênica ou frênico, eu estou me referindo a quem? Estou me referindo ao diafragma. Tudo que tem a ver com frênico é diafragma, esplênico é baço, e por aí vai, tá? Então, existem palavrinhas novas aí para agregar no vocabulário. Torácica, a descendente abdominal, então eu tenho as viscerales laterais, anteriores e as parietales. Aqui eu coloquei ali, tronco celíaco, cheguei a destacar ali, galera, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes de espláqueno. Tronco celíaco é a irrigação do estômago, tá? Então vai sair uma rama aqui por delante. Aqui está o tronco celíaco, é a segunda rama da aorta abdominal, é a rama anterior. Quando eu falo lateral, galera, tu já imagina o seguinte: 2 ramas, uma de cada lado, indo hacia a lateral, tá? Então, por exemplo, os rinhones. Las renales são ramas laterais, que saem para o lado. As suprarrenales, ou tem outro nomezinho, agora eu esqueci as suprarrenales, sai para o lado também, são ramas laterais. Mesentérica superior e inferior são ramas anteriores, saem por delante. E as parietales ali, lombares, frênicas inferiores e sacra, também são ramas da artéria aorta abdominal. Bueno, isso aqui tem que desenhar, né? Tem uma aula só para isso, irrigação abdominal. Aqui eu resumo. Bueno, drenagem venosa. Aqui uma perguntinha de prova, um spoilerzinho das provas da Barcelona. Tá brincando com nossos alunos em que bastante coisa a gente acertou de locomotor, né?
E eu estava brincando com alguns, falando, agora vocês estão me ouvindo, né? Quando eu digo que isso aqui cai, né? Aquela parte cifose, lordose, concavidade, convexidade, gente, lá é a primeira aula nossa de coluna, né? Sempre cai aquela pergunta lá. Sempre, quando cai coluna, eles colocam aquela pergunta. Entre outras, né? Mas. E aqui tem uma perguntinha que eles gostam de fazer, galera. Ó, como se forma a vena porta? Isso aqui, tanto choice quanto oral, pode pegar você aqui. E a resposta é: você forma nível de L2, ó, sempre levando a coluna como ponto de referência, tá? Se forma nível de L2 por detrás da cabeça do pâncreas, já falamos, e ela é o resultado do tronco espleno-mesaraico ou mesentérico, é a mesma coisa, mesaraico e mesentérico, é o mesmo, tá? Tronco espleno-mesentérico mais mesentérica superior, tá bom? Tronco espleno-mesentérico está formado por quem? Pela esplênica e pela mesentérica inferior, tá? Então, isso aqui vocês podem escrever em algum local, depois me cobrem. Sim ou sim, eles botam ver na porta, na provinha aqui da nossa querida Barcelona. Bueno, aqui tem outras, né, que a gente vai estudar aí, vena cava, inferior, superior. Deixa eu ver aqui, anastomose portocava, isso, né, sistema ácidos, hemiácidos. Bueno, isso aqui é tudo coisinha que vai. Inervação. Galera, o foco do estudo de locomotor não é como a gente viu ali os plexos ali não, o foco do espláqueno, né? Não é como a gente viu os plexos em locomotor, tá? Mas assim, é bom saber os plexos que vão envolver o nosso estudo e principalmente citar, quando citam um órgão, quando citam uma estrutura, qual é o nervo que inerva, né? Então eu tenho o plexo cervical, o nervo frênico, que é bastante cobrado ali, né? Plexo solar, que é a mesma coisa que celíaco, e basicamente seriam isso. Bom, galera, tem órgãos, muitos órgãos que têm plexos próprios, para te ter uma ideia da complexidade do estudo da inervação e desses órgãos, né? Plexo cardíaco, plexo esofágico e por aí vai, tá? Claro que tu não vai ter que parar para desenhar um plexo esofágico numa prova de espláqueno, né, galera? Então, bueno, a primeira partezinha da aula foi, eu sempre deixo uma frasezinha aqui, né, para dar uma motivada na gurizada. Me dê 3 minutinhos aqui, gente, eu só vou tomar uma aguinha e aí vamos entrar no primeiro contenido, então, agora de verdade e fato, que é o contenido da anatomia de la cara. Bueno, 3 minutinhos aqui a gente já retoma.
Muito bem, gente, volvemos então. A ideia agora é a gente entrar, então, que seria a primeira aula desse Pláquino aí, né, galera? Dei um resumo para vocês aí, digamos assim, um apanhado geral. E agora a gente vai na primeira aula desse Plaquinologia, propriamente dito, que seria o maciço facial. Claro, lembrando, né, pessoal, que esse ano alguns professores agregaram aí os agorreiros de crânio, enfim, e aí a gente está aguardando se é isso mesmo, se vai ter esse câmbio, né, essa mudança aí, tá? Então vamos começar pelo maciço facial. Bueno, pessoal, primeira coisa, não vai ser preciso descrever ossos como você fez em locomotor, tá? O professor não vai chegar na prova oral e te dar uma mandíbula, por exemplo, um maxilar para te descrever. Pelo menos até hoje nunca aconteceu, tá? Eu sempre falo baseado naquilo que eu tenho visto acontecer aqui. Mas assim, claro que o que cai eu vou dizer para ti, tá? Primeira coisa, maciço facial, então, alguns chamam de víscero-crânio, né? É o conjunto de ossos da cabeça que formam o quê? Que formam a cara e as cavidades. E quando eu falo cavidades, principalmente eu estou falando a cavidade orbitária, tá? Na cavidade nasal, ó, cavidade nasal. Eu tenho aqui a cavidade bucal, eu tenho os ouvidos, né, auditivo externo, enfim, eu tenho algumas outras fossas, e aí a gente vai indo despacito. Aqui eu tenho a divisão dos ossos do crânio, víscero-crânio, né, da face, pares, nasal, maxilar, malar, ungues, corneta inferior e palatino, e ímpares, vômer e mandíbula, tá? Aqui eu tenho o desenho deles, ubicação, e a primeira coisa que eu já quero adiantar para vocês, que eles gostam de colocar em choice, é a relação desses ossos entre si, tá? Então é muito comum eles colocarem assim, ó, el hueso malar, por exemplo, cigomático, se relaciona com, por delante com tal osso, por detrás com tal osso, por arriba com tal osso e por abaixo com tal osso. Tá? É assim que eles colocam na choice. Relação dos ossos entre si. Ok, gente? Então é muito comum eles colocarem dessa forma. Então tu já tem que gravar, tu já tem que fixar, memorizar onde eles estão relacionados com. Tem osso que está relacionado com muito osso, tem outros que não estão muito, tá? Então, é isso, tá? Não vou me deter assim em ler todo o slide aqui para vocês, já mandei para vocês antes aí, né? Vocês podem depois dar uma olhada e tal, se tiverem alguma dúvida também, mas o principal de cada osso eu vou falar. Primeira coisa, o maxilar, também conhecido como maxilar superior, porque antigamente se chamava o mandibular, a mandíbula de maxilar inferior, hoje já não se chama mais, né? O maxilar é a principal peça óssea do esqueleto facial, né, galera? Ele é um osso parassimétrico, participa da constituição da órbita, tá? Ah, uma outra coisa, já anota outra coisa que eles falam dos ossos. Quais são as cavidades que eles formam parte? Então, vou dar um exemplo. Eles podem pegar a cavidade orbitária, já vamos ver a órbita daqui a pouco aqui, e eles vão falar assim: na cara lateral da órbita nós temos os seguintes ossos. Aí tu tem que decorar todos os ossos que estão na órbita. E eles podem citar o osso apenas e perguntar quais fossas ele faz parte, tá? Então, de um lado e do outro, você tem que saber de vários ângulos o contenido, né? É assim que funciona aqui na nossa Barcelona, tá? Os dois ossos, direito e esquerdo, são unidos pela apófise palatina. Eu coloquei aqui os principais acidentes, tá, gente? Por exemplo, a apófise palatina é o que une os dois, tá? Ele tem duas caras, dois bordes, a cara lateral dele, ó, cara anterolateral, dá para dizer, porque começa na frente e termina do lado, né? Tem a fossa canina como principal acidente ósseo, cara medial apófise palatina, né? Borde anterior se enchança, ele sobe, né? A nível da escotadura nasal, aqui, ó, tá? Borde posterior, tuberosidade do maxilar e o borde superior infraorbitário. É um borde infraorbitário. Bueno, coloquei ali o que limita e tal. Ainda sobre o borde inferior, ele é escavado. Não, peraí, borde superior é infraorbitário. Aqui tem um erro de digitação, tá, galera? O borde superior é infraorbitário, aqui continua como
o superior, tá? E aqui o inferior eu tenho escavados alvéolos, aqui tá certo, tá? Alvéolos dentários. Sempre que falar sobre dente, está falando em alvéolos. Quem é dentista, quem é da área de odonto, tem alguns alunos da área do odonto que sabem, né? Já isso, tá? Ângulo antero superior, apófise frontal. Listo. Tem o desenho aqui, né? Para estudo dos ossos, a gente usa, às vezes, algum aplicativo, alguma coisa mais. Hoje não vou me deter, até porque a gente tem coisinhas mais, digamos assim, mais importantes. Não que isso não seja importante, gente, mas assim, ó, esse plaque não é tão longo que o osso, às vezes, acaba não sendo tão tomado, que vão tomar, eu tô já dizendo para vocês, tá? Aqui eu tenho um malar, né? Um malar, osso parassimétrico, ubicado dentro de uma. Ó, sempre os ossos aqui no nosso material vai estar essa relação dele com os outros ossos, porque é assim que se toma osso, tá? Bueno, convexidade da cara lateral, eu sempre falo, né? Côncavo, convexo. O côncavo é dentro do Czinho, né? O convexo é fora, para não confundir, tá? Coloquei ali relações, cara superior, cara anterior, posterior. Nasal, olha só as duas laminitas aqui unidas na linha mediana, tá? Fazem parte, já tá vendo aqui, faz parte do quê? Faz parte da fossa nasal. Uma coisa que você pode usar para estudo, né, gente? É você não ver o conteúdo que está escrito no slide e tu olha aqui e tu já decora, né? Olhando aqui, ó, tá, o nasal se relaciona com quem? Ele se relaciona por arriba com o frontal, tá aqui, né? Inclusive, deixa eu ver uma coisa que se eu coloquei. Não coloquei aqui. Aqui é a. Como é que é o nomezinho? Sutura frontal média dele frontal, ou glabela, também conhecido, né? É brabo estudar esses ossos sem ter estudado neuro, porque tem coisinhas que a gente fala que vocês ainda não entraram em contato, né? Então, aqui, a sutura frontal média faz parte ali da relação com o nasal, e por abaixo e lateralmente ele vai. Aqui tá aqui, ó, sutura frontonasal ou frontal médio. Bueno, e aqui eu tenho o quê? A pós-frontal do maxilar, tá? A relação dele. Gente, isso é o que cobra, relações dos ossos, tá? Relações dos ossos. Claro que eu coloquei a mais aqui no slide, né? Osso lacrimal e vai entrando. E tem osso nesse nariz aí, que não é pouco, né? Se existe lugarzinho que tem bastante osso, é o tal do nariz e o olho. Tu vai olhando aí, vai vendo que tem bastante ossinho, né? O que eu tenho aqui? Palatino. O palatino, ele é um osso que tem uma lâmina horizontal. Aqui são dois, tá, galera? Ó, são dois ossos, não é um só, tá? Olhando de trás para frente, aqui o crânio, ó. Palatino direito, ó, direito, lâmina perpendicular e horizontal, e palatino esquerdo, tá? O que eu coloquei aqui? Bueno. Aqui, cornete. Isso aqui é algo importante, tá? Porque é o seguinte: o cornete nós temos três: superior, médio e inferior. E o superior e o médio, galera, eles não são ossos, eles são massas pertencentes a outros ossos. Então, o que passa é que o inferior é um osso próprio. E eu já vi eles perguntarem essa relação, essa questão aí do cornete inferior, tá? Então, o cornete inferior é um osso, sim. Depois eu vou passar para vocês o principal sobre os cornetes, que são os espaços entre eles e quais os senos que eles estão se relacionando. Isso é pergunta, assim, de choice oral, tá? Por enquanto, o que tu precisa saber sobre o cornete está aí, cornete inferior. Então, aqui tem espaços, ó. E esses espaços, eles se chamam meatos. Depois a gente vai ver já logo, uns 4, 5 slides para frente, quais são os senos que eles se comunicam. Bueno, vômer, galera. O vômer, a importância do vômer, principalmente, que ele faz parte, junto com etmoides, aqui, ó. Eu tenho etmoides em cinza, acho que tá a cor cinza aqui, né? E em rosinha aqui eu tenho o vômer. Esses dois ossos fazem parte do tabique nasal, que é a paredinha central do nosso nariz, tá?
Não essa aqui que tu toca pro lado de fora, por dentro da fossa nasal, tá? Quais são os ossos que fazem parte do tabique nasal? Eu tenho o vômer por abaixo e o etmoides hacia arriba, tá? Aqui eu tenho uma partezinha do etmoides que perfura o frontal, e eu não sei se a gente vai, acredito que é neuro isso, né? Daqui a pouco já joga para o espáquino também. Aqui se chama crista galles, ou crista do galo, que é a partezinha do frontal, que vai, a partezinha do etmoides que vai passar para dentro do frontal, digamos assim, né? Porção interna aqui, cara interna do frontal, tá? Então eu diria que o principal do vômer é que ele faz parte do tabique nasal, e é isso, tá? Claro que eu coloquei aqui relações e tal, e por aí vai. Bueno, a mandíbula. Aqui tem algumas coisinhas importantes na mandíbula, tá? E a mais importante que eu diria para vocês tá aqui, galera, ó. Deixa eu passar aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Gonium. Bueno. Então, o que passa é que a nível da cara, a gente tem dois grupos de ossos, de músculos, perdão. Os músculos da mímica e os músculos mastigadores. Os da mímica, gente, eles estão espalhados na órbita. E os mastigadores, eles estão insertados na mandíbula, eles servem para elevação e descenso de la mandíbula. E o principal músculo mastigador se chama macetero, ok? Listo? E onde se inserta el macetero em la mandíbula? Em el gônio. E essa é uma pergunta que eu já vi várias vezes eles fazerem em choice, tá? O gônio, ele é... Aqui está o gônio, ó. Aqui está o gônio na mandíbula. Bem aqui, exatamente onde está a minha seta aí, tá, galera? O gônio está aqui e nós temos aqui a inserção do maceteiro. Listo? Eu acho que os mastigadores já vamos ver também, tá? Bom, agora vamos ver a fossa orbitária. Galera, fossa orbitária uma topografia. Então, topografia eu tenho que saber o quê? Nesse caso aqui não tem contenido, né? Tem ali, tem o olho ali dentro, enfim, mas não se cobra contenido, se cobra limites, tá? Então é o seguinte, galera, bastante coisinha. Lembra dos limites da axila? Vai dar até saudade dos limites da axila, que tem bastante também, né? Então, fossa orbitária é uma porção topográfica ubicada la porção superior anterior ou superior de la cara, né? Em forma de pirâmide, ou seja, eu tenho um vértice da pirâmide que está lá no fundo do meu olho, tá, galera? O vértice, tu aponta lá para o fundo do teu olho. E aí eu tenho o vértice da pirâmide chamado rendidura esfenoidal. Tá aqui. A rendidura esfenoidal que é formada pela ala maior e ala menor del esfenoides. Ala maior, mas aqui ala menor em cima e maior embaixo, tá? Ala menor e a ala, ou asta, ou asa, né? Bueno, eu tenho aqui as duas porções do esfenoide, tá? A ponta da pirâmide, lá no fundo. Eu tenho uma parede lateral, uma medial, uma superior e uma inferior. Bueno, galera, isso aqui é decoreba pura, isso aqui é desenhar, é escrever, é falar, repetir, memorizar. Então aqui, deixa eu ver que eu tenho um olho esquerdo aqui em cima, uma órbita esquerda, tá? E aqui eu tenho direita. É bom confundir bastante para aprender bem, né? Aqui eu tenho uma órbita esquerda. Por que eu sei que é esquerda? Porque olha aqui, ó. Aqui eu tenho o nariz, né? A fossa nasal. Órbita esquerda e aqui direita. E eu tenho que saber o quê? Que na parede interna eu tenho a rama ascendente do maxilar, ungues, cara externa da massa lateral do etimoide e corpo do esfenoides. Na parede superior, porção orbitária do frontal e ala menor do esfenoides. Está aqui, ó. Bueno. Na parede externa, porção ascendente do malar e ala maior do esfenoides. Está aqui. E na parede inferior, maxilar, malar, palatino. Listo? Aqui eu tenho uma imagem que acho que tá melhor, tá maior, na verdade, e aqui cada ossinho, né? Bueno, frontal, o zigomático, por lateralmente aqui, né? O esfenoide, ó, ala maior e ala menor. Olha aqui o agorreiro, né? É óptico aqui, né? Esfenoide, deixa eu ver aqui, maxilar 4, aqui e aqui,
tá? Ó, maxilar, cara inferior e cara medial. Então, eles vão se repetir, né? Algumas caras, né? Etmóide 5, tá onde o 5 aqui? Aqui, ó. Cara medial, sim. Lacrimal, 6. Tá onde? Aqui, ó, cara medial. E o palatino, 7, cara inferior. Tá aqui, ó. Tá, galera? Então, isso aqui tem que saber. Fossa orbitária ou cavidade orbitária, sim ou sim, eles perguntam, tá? Anatomia do nariz, bueno, isso aqui não se cobra muito a parte externa, tá, pessoal? A parte externa, ela não é muito cobrada. Embora eu tenha colocado aqui no slide, passei para os alunos também por alto, bem rápido mesmo, porque o que o bicho pega no nariz mesmo tá aqui, tá? Fossa nasal, limites ubicadas entre ambas as órbitas, inferior à fossa cerebral superior e superior à cavidade oral. Bueno, parede externa da fossa nasal, maxilar, etmoides, corneta inferior, palatino, esfenoides e uns. Parede superior, osso próprio da nariz, frontal, etmoides, corpo dos esfenoides. Parede interna, etmoides e vômero, é o tabique, já falamos. E parede inferior, maxilar superior e palatino, tá? Então, isso aqui é o mais importante de nariz. E junto com isso aqui, eu já vou adiantar um assunto dos mais importantes da aula de hoje, tá? Da aula de hoje, que é esse slide que está aqui na sua tela, galera. Senos paranasales. Então, entenda uma coisa, quando você respira o ar, as porções do ar, quando o ar entra no nosso sistema respiratório, ele vai se dividir em alguns espaços, tá? Antes de tomar a porção mais interna do sistema respiratório. Então, esses espaços, eu vou precisar que tu anote isso, se tu quiser anotar, claro, porque aqui não está detalhado como eu vou dizer para vocês, tá? Então, primeira coisa, eu falei que eu tenho 3 cornetes, certo? Cornete superior e médio e o inferior. O inferior é um osso, o superior e o médio são massas, compõem outros ossos. Bueno. Galera, cada espaço entre os cornetes, eles têm nomes. E esses espaços, eles se conectam com outros espaços dentro da nossa fossa nasal, digamos assim. Tá? E eles vão cobrar qual é o seno que está conectado com qual espaço. Sim ou sim, eu tenho assim, ó, quase certeza que uma das perguntinhas de choice vai perguntar isso aqui, tá? O oral não é tão pedido até, tá? Lembrando assim, oral até não é, mas choice eles adoram colocar esses senos paranasais. Então vamos lá. Primeira coisa, como se chama el espacio por arriba del cornete superior? Então o espaço por cima do cornete superior se chama ático. Em maiúsculo aqui, eu coloquei o nome dos espaços. Ático está por cima do cornete superior, tá? Meato superior está por baixo do cornete superior. Meato médio está por baixo do médio e meato inferior por baixo do inferior. Então, tu pode dizer diferente. Ático está por arriba dele superior. Meato superior está entre o superior e o médio. Está no meio, está abaixo do superior, acima do médio. Meato médio está abaixo do médio, del cornete médio e arriba del cornete inferior. E o meato inferior está por abaixo dele inferior. Entenderam, gente? Então, aqui eu tenho os espaços. E aí, eles vão perguntar o seguinte: o ático, que é o espaço superior ao cornete superior, se conecta com qual seno paranasal? E aí você vai marcar lá na choice: o ático se conecta com o seno esfenoidal. Listo, gente? Simples, não precisamos enfeitar isso aqui, é isso aqui, tá? Se perguntar na oral também, é isso aqui. Tu vai falar os cornetes, os espaços e aonde se conecta. Mais nada. O meato superior se conecta com células etimoidales posteriores. O meato médio se contacta com células etimoidales anteriores, seno frontal e seno maxilar. Listo?
E o meato inferior, embora esse conduto não seja um seno paranasal, ele é o que está conectado com o meato inferior, conduto lacrimomuconasal. Bueno, gente, então assim eu digo para vocês assim, ó, junto com cavidade orbitária, tá? Junto com cavidade orbitária, falando na vena porta ali também bem importante, eu diria que esse aqui é um dos slides mais importantes da nossa aula de hoje, tá? Então pega essa ideia aí, pega esse insight, joga duro com os senos paranasais. Outra coisa, não vai deixando o assunto aberto, não vai deixando o assunto aberto, tá, galera? Para depois, porque esse plaque não é muito grande e aí não dá para você deixar assunto sem fechar. Bueno, me dá só 10 segundinhos aqui só para eu responder uma mensagem que é um pouquinho urgente. Bueno, gente. Listo. Galera, finalizando o assunto do nariz, eu tenho por detrás do nariz, já entrando literalmente no crânio, eu tenho as coanas. Isso aqui é um assunto que eles cobram também os limites das coanas, tá? Fica atento. Então, o limite posterior da fossa nasal são as coanas, tá? Que são esses dois espaços aqui, aí é só saber os limites. Interno vômer, tá? Superior, corpo de esfenoide está certo, pode colocar cara inferior do corpo de esfenoide, aprofundando um pouquinho mais, né? Externo, cara interna da pós-pterygoides, está aqui, e inferior, cara superior da lâmina horizontal dele palatino. Bueno, falar pós-pterygoides sem ter estudado o neuro chega a ser meio cruel com vocês, né? Mas não adianta a gente querer entrar em coisa que não vai ser cobrado agora, né, galera? Bueno, anatomia da boca, mesmo esquema. Essa porção mais externa aqui da boca não é de cair muito, né? Uma coisinha que eu vi eles perguntarem um dia, galera. Tá, essa porção entre a gengiva e os lábios se chama vestíbulo, tá? E a porção dos dentes para dentro, aí sim eu tô falando em cavidade bucal. Eu vi eles perguntarem um dia isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, não lembro onde é. Aqui, frenilhos. Frenilhos de lábio superior, de lábio inferior. Os frenilhos é aqui, galera, ó. Essa porçãozinha é tipo uma pelezinha aqui. Aqui os frenilhos, ó. Liga o lábio inferior à gengiva e aqui tem outro frenilho, tá? Superior à gengiva. Eu acho que eu vi eles cobrar isso aí num parcialito choice, não lembro, né, que foi. Talvez na era, tá? Não sei. Ficar esperto aí. Agora, quer ver uma coisinha sim ou sim que se cobra? Aí tá aqui, ó. Orifício de desembocadura del conduto parotídeo. Então, o que passa é que a parótida, ela é uma glândula que produz saliva. E a parótida, ela tem que jogar a saliva para dentro da boca em algum lugar. Então, ela usa um conduto chamado conduto de Stenon, e esse conduto desemboca onde? A nível do segundo malar superior. Galera, isso aqui é literalmente uma pergunta de choice. Claro que se eles vão usar agora, eu não sei, mas estou dizendo que eles usam. Até, vamos ser sinceros, repetiram algumas perguntas do ano passado aí, esse ano, né? E da prova original para o recuperatório também repetiram. Então a gente sempre fica batendo nas questõezinhas que eles podem cobrar. Isso aqui, sim, orifício desembocadura do conduto parotídeo, nível do segundo malar superior. Já decora isso aí, já fica para ti, porque isso aqui sempre eles cobram. Coloquei aqui as paredes da cavidade bucal, fica esperto com a parede inferior, tá? Músculo miloioideo a ser parte da parede, é a parede inferior da boca, tá, galera? Músculo miloioideo, tô falando porque tem mais 7 músculos ioideus com um nomezinho parecido com esse, externo-ioideo, tireoideo, né? E aí o miloioideo é o que faz parte da parede inferior da boca.
tá? Bueno, vamos aos músculos aqui da cara. Pergunta bem comum em oral e choice também, geralmente eles cobram isso, músculos de la mímica. Então, galera, se o prof te pergunta músculos de la cara, generalmente ele está falando somente dos da mímica, tá? Mas claro que tu guarda na tua manguinha e os mastigadores também, porque vai que ele quer saber, né? E outra, para quem decorou 20 músculos da mímica, mais 4 mastigadores, não é nada. Então, já decorou os da mímica, já pega os mastigadores e já leva junto, né, para caso ele te aborde aí na oral. Então, na oral é meio comum que eles perguntem isso, tá? Músculos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Músculos da mímica, tá? Músculos da mímica, então, galera, são músculos com função do movimento das cavidades. Quando eu estou dizendo cavidades, eu estou dizendo boca, olhos e nariz. E ouvido também, que faltou citar aqui. É que o ouvido generalmente não se move, né? Eu tenho um amigo meu que mexe o ouvido, porque um dos 3 músculos ele está num lugar ali diferente da maioria, né? Mas geralmente não é para mexer a orelha, né? Bueno. Músculos mastigadores são aqueles que permitem a mobilidade da mandíbula, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, sobre os músculos da mímica, tá? Primeira coisa, se localizam ao redor das cavidades, tá? Outra coisa, possuem pelo menos uma inserção cutânea, ou seja, na pele, porque senão não tinha como fazer as expressões, né? As expressões é músculo mexendo, tá? Se eles não tiverem insertados na pele, não tem como ter expressões. Listo? Então, o professor te pediu músculos da mímica, tu já começa nesse slide aqui, tá? Bueno, profe, os músculos de la mímica estão localizados ao redor das cavidades. Todos tienen por lo menos una inserción cutánea. Recibe inervação motora del facial. Ó, já matou a inervação de todos. Recibe irrigação de las artérias facial e temporal superficial. Já matou a irrigação de todos. E agora tu vai dividir eles em 4 grupos. Quantas cavidades nós temos, galera? Ouvido, nariz, boca e olhos. 4 cavidades. E são as 4 cavidades que vão dar nome aos 4 grupos de músculos da mímica. Pares auricular, do ouvido, 3 músculos, anterior, superior e posterior. Fossas orbitárias, tem esse aqui caiu na Choice ano passado, ó. Occipito frontal, ele vem lá do occipital até o frontal. Pergunta dada, galera. Como é que era a perguntinha que eles fizeram? Eu tenho a prova, eu tenho no banco de perguntas aqui, essa pergunta aí. Era qual o músculo que se relaciona com o couro cabeludo? Era isso aí? Ele tá aqui, ó, vem de trás para frente aqui, ó. Falei, galera, uma pergunta dessa não dá para deixar matar, né? É o occipito frontal, tá? Caiu essa pergunta aqui ano passado. Orbicular dos párpados, párpados, procérios e superciliar. Aqui eu coloquei, né? O localzinho que eles estão, pirâmide nasal, os outros músculos aqui e tá. Bueno, aqui os músculos dos lábios, né? Constritores, ou seja, ó, os constritores e os dilatadores da boca, tá? Dilatadores, lógico, vai estar envolvido ali com a parte do sorriso, né? Principalmente ali o risório de Santorini, né? Eu tenho um bucinador também, cigomático maior e por aí vai. Galera, eu coloquei aqui na aula cada um deles, tá? Com suas informações relevantes. Por exemplo, o cípito frontal, que é o que vem lá de trás, ele está insertado na protuberância occipital externa até o rebordo orbitário. Rebordo orbitário. Ah, outro detalhe. É muito comum eles perguntarem o movimento desses músculos. E eu sempre ensino eu sempre ensino os alunos que músculo não empurra nada, ele puxa onde ele está. Ele puxa. O músculo puxa. Então, por exemplo, qual é o músculo que faz isso aqui? Olha, olha o meu olho aqui, ó. É o occipito frontal. Ele está puxando, ó. Tá? Ele puxa aqui, ó. Essa porção superior, rebordo orbitário superior para cima. Eu já vi em provas orais, o cara chega assim meio cabisbaixo, meio cabronhado, né? Meio nervoso assim, aí o Sauri, o outro professor pergunta assim, ó,
Quais os músculos de la mímica que vos está usando para ser esta cara triste, preocupada? Bueno, e aí eu digo para os alunos assim, ó, galera, faz uma cara que vai usar músculos que tu sabe responder que são esses, né? Se tu vai entrar chorando, já pesquisa lá qual é o músculo que faz o movimento do choro, tá? Então, assim, galera, tem que saber o movimentozinho, basicamente, onde está insertado ali, tu já descobre, né? O movimento. Coloquei as inserções de todos eles aqui, pelo menos as informações principais. Veja que irrigação e inervação a gente já matou no primeiro slide, assim que funciona a anatomia, tá? Não estiga a conversa com informações que tu pode matar rápido, tá? Bueno, músculos del antebraço, na primeira era o terror de todo mundo. Eu falei, galera, vamos simplificar músculos do antebraço. Aí eu fiz um esquema que já em um minuto ali tu já matava a inervação e irrigação deles, dividia eles em 3 grupos, já metia mais 2, 3 informações, já matava. Ah, mas são 20 músculos, não sei o que. Gente, simplifica, o que dá para dizer no combo, tu fala de maneira segura e o prof vai considerar, né? Músculos da pirâmide nasal. Bueno, piramidal, dilatador do nariz e mirtiforme. Listo. Aqui tem uma informação relevante, tá? O piramidal, que é o transverso da nariz, ele é um dos músculos. Eu falei que todos têm pelo menos uma inserção, né? Na pele, cutânea. Mas o piramidal, ele tem somente inserção cutânea. Somente inserção cutânea. Uma informação relevante, tá? Músculos constritores e dilatadores de los lábios, tá? Também citei eles aqui, coloquei as inserções e tal. Bueno, gente, então, para músculos da mímica, que é uma pergunta que pode surgir em oral, tu tem que entrar dessa forma, tá? Entra com aquele primeiro slide, com as informações mais relevantes e tal, e aí tu divide eles em 4 grupos, vai citando e aonde estão insertados e o movimento daqueles que tu lembra, tá? Classificação é obrigação a gente saber, né? Enfim, e aí, com certeza tu vai se dar bem nessa perguntinha se tu seguir esses passos, tá, galera? Músculos mastigadores, bueno, mastigadores. Aqui eu tenho 4 músculos de cada lado, tá, galera? Temporal, maceteiro, pterigoide interno e externo. Vamos matar a inervação, irrigação aqui, ó. Inervação, trigêmino. Listo? Ah, André, mas eu vi que um deles é o nervo não sei o que, é do rama do trigêmino, tá? Claro, vamos afinar, vamos ver cada um deles, mas tu já sabe que é trigêmino. Irrigação, artéria maxilar interna. Listo? Vamos lá. Temporal. O temporal, a função dele é levar a mandíbula, origem, linha temporal inferior. Galera, aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês que nós temos uma linha chamada linha temporal inferior e uma outra chamada linha temporal superior. A inferior, ambas estão no osso parietal. E por que se chamam temporais? Porque a inferior recebe a inserção do músculo temporal e a superior da face temporal, tá? Então, o que acontece? A origem ou inserção proximal, eu tenho aqui a linha temporal inferior. A superior não aparece aqui, tá? A face, tá? E a inserção distal, a pálvis coronoides da mandíbula. Tá aqui a pálvis coronoides, ó, galera, da mandíbula, visto? Porção interna. Irrigação, artérias temporais profundas anterior e posterior, artéria temporal superficial. Inervação, nervo mandibular. Para quem não sabe, o trigêmino, que é o quinto par cranial, se trifurca nível de la fossa gasseriana, e ele dá suas 3 ramas principais: oftálmico, maxilar e mandibular. Oftálmico, maxilar, inervação sensitiva da cara, frio, calor, dolor, sensitiva. E o mandibular, rama motora do trigêmino. O que ele vai fazer? Vai inervar os mastigadores. Ok? Muito comum confundir em temporal facial com trigêmino, porque se tu olhar os dois, e na nossa aula de neuro tem desenho dos dois juntos, assim, eu coloco num slide, por quê? Porque eles são muito parecidos, o recorrido, eles estão meio junto ali. A diferença é o seguinte, o facial, galera, é motor para os músculos da mímica. E aonde está o facial, está o trigêmino inervando quem? A pele. Então, eles estão juntos, mas cada um na sua função. O facial um pouquinho mais profundo, claro,
nem tanto, até porque os músculos da mímica também são músculos mais superficiais, né? E a rama motora do trigêmino é a rama que inerva os músculos mastigadores. Listo? Músculo maceteiro, olha aqui, ó, onde está insertado el maceteiro em el gônio? Essa perguntinha aqui, geralmente eles colocam, tá? Principal elevador da mandíbula, origem, fascículo superficial, dois terços anteriores do bordo inferior do arco zigomático, O que mais que eu tenho aqui? Irrigação, artérias, macetérica inferior, maceterina e transversa de la cara. Bueno, inervação, nervo maceterino. Listo. Rama do trigêmeo, tá, galera? Eu coloquei na primeira lâmina, no primeiro slide, o Generale, e agora puxei as ramitas, né? Tá? Pterigoide externo, olha o externo aqui, ó. Externo. Isso, externo e o interno. Isso, externo aqui, ó. Ele vem de dois fascículos, o superior da ala maior da esfenoide e o inferior da póstite pterigoides. Listo? E eles se unem num fascículo em comum na articulação temporomandibular, ATM, né? Que é a articulação mais movimentada do nosso corpo. O povo gosta de falar dos outros, né? A gente movimenta mais a ATM do que qualquer outra articulação na vida, sabia disso? Acho que está aqui para frente aqui já. Coelho del côndilo, bueno. Interno. O interno ele desce aqui, ó, galera, ó. E ele vai ter origem no fascículo superficial da tuberosidade maxilar e fascículo profundo na face pterigoide. Inserção distal, cara interno da lângula mandíbula, tá aqui, ó. Muito parecido, ele vem junto aqui com o temporal, né? Irrigação na artéria facial e maxilar interna. Inervação neuromandibular, função de elevação da mandíbula. Listo? Lembrando que por fora eu tenho o maceteiro e por dentro, então, o pterigoide interno e o temporal, tá? Músculos del velo del paladar, bueno. Eu tenho uma aula que explica todos esses músculos aqui, galera. Hoje eu não vou me esticar muito neles. O principal que eles cobram geralmente está aqui, ó, porque a inervação lá tem uma trampa, tá? A maioria deles é nervo vago, com exceção do, ó, tensor del velo del paladar. E o ano passado eu vi essa pergunta em Choice, por isso que está aqui esse slide, tá? De los seguintes nervios abajo, qual de ellos não é inervado por ele vago? Porque predominantemente inervação dos músculos del velo del paladar entende-se por velo de paladar a porção posterior inferior da boca, tá, galera? Então, os músculos del velo del paladar predominantemente é vago, com exceção de um, que é trigêmino. Tensor del velo del paladar, ou conhecido também com o nome peristafilino externo, ok? E é isso, tá? Aqui eu vi uma pergunta o ano passado, inclusive, literalmente o que está aqui nesse slide, tá? Dentro dessa região aí, entre ossos e músculos e nervos e artérias, nós temos fossas. Nós temos fossas que vão se formando pela conformação dessas estruturas. E uma das fossas, por exemplo, se você é aluno do professor Omar, tanto de um quanto o outro, dos dois, né? Eles gostam dessa fossa aqui. Eles gostam de pedir essa fossa aqui em oral, tá, galera? Entre outros professores, tá? O Sauri gosta de pedir a fossa pterigo maxilar, e que eu lembre, assim, né? Esses professores mais das antigas, assim, eles gostam bastante dessa fossa. Que é a fossa pterigomaxilar? É uma região compreendida entre, o nome já diz, a póstite pterigoides e a cara posterior do corpo del maxilar. Então tá aqui, galera, ó, essa fossita, tá? E aí aqui nós precisamos saber, né, limites, contenido, tá? Tem forma de pirâmide, coloquei as informações que basicamente você precisa. O vértice dela está composto pela póstite pterigoides, coloquei palatina entre parênteses aqui, porque alguns autores trazem ele como componente do vértice, outros não, então coloquei entre parênteses. Sempre que tiver divergência nos assuntos, é bom consultar teu prof de oral para saber o que passa e o que ele vai cobrar. Maxilar também no vértice. A base é a ala maior das esfenoides,
Cara anterior, tubérculo dele maxilar. Cara posterior, cara anterior da apófise pterígoide dele esfenoides. Cara externa é a cara externa da lâmina vertical dele palatino. E a cara interna, perdão. E a cara externa, fossa zigomática. Bueno, dentro dessa fossa, galera, nós temos um transfundo. Seria aquele espaçozinho ali que dá para ver aqui, ó. E esse transfundo está delimitado pela apófise pterígoide palatino e maxilar, tá? E o maxilar. Bueno. Fossa pterygomaxilar, limites e agora o contenido. Que temos dentro dessa fossa? Gânglio esfenopalatino de Meckel, nervo maxilar superior, artéria maxilar interna, tá? Ou seja, a carótida aqui ela já está bifurcada desde C4 e os músculos pterigoide interno e externo e a aponeurose interpterigoide. Porque entre os dois músculos nós temos uma fáscia e essa fáscia se chama aponeurose interpterigoidea, tá? Bueno, galera, se alguém tiver uma foto boa da fossa pterigomaxilar, por favor, me mande, que eu não encontrei fossa, não encontrei desenho bom dessa fossa. Seria importante ter um melhor para vocês, e aqui eu não tenho, tá? Bueno, sabe, o conteúdo de anatomia é difícil, né? Achar nos Googles da vida e por aí vai, né? Bueno, claro que tem aplicativos, tem outros sites pagos que a gente consegue pegar muita coisa, mas aí no caso não consegui, tá? O hall retrocondíleo de Ruvara, ainda para finalizar aí a cara, digamos assim, né? Estamos entre cara e queixo já, tá? Limites, esse hallzito aqui é um espaçozinho que está entre o ligamento esfenomandibular e o côndilo de la mandíbula, tá? Seria mais ou menos aqui assim, tá? E aí, o que eu tenho aqui? O contenido, artéria maxilar interna, vena maxilar interna, que não aparece aqui, e nervo auricular posterior, também conhecido como aurículo temporal. Esse nomezinho aqui vai nos acompanhar por algum tempo, ele vai aparecer umas 2, 3 vezes aí esse nervito, tá? Porque até deixa eu lembrar que acho que inervação da parótide ele está envolvido. Não lembro se da ATM também. Tem para frente aqui, já vamos ver. Mas esse aqui vai aparecer umas 2, 3 vezes, tá? Aqui é ATM, ó, deixa eu ver a inervação aqui. Aurículo temporal, tá aqui, aurículo temporal. Bueno. Galera, pega a ideia desse Ohal aqui, ó, Ohal retrocondíleo de Ruvara, porque isso aqui, sabe que eu tava pensando, tem coisas que só na Barcelona, né, que os caras cobram, é brincadeira, né, mano, isso aí, será que... E eu tenho dou assistência para alguns alunos que não são aqui da nossa faculdade, né, e tem alunos lá do Paraguai que eu dou aula na sexta, meio-dia, via Zoom, sexta, 1 da tarde, via Zoom, e esse dia tava lá o Ohal retrocondíleo de Ruvara, no cronograma deles lá, no Paraguai. Não lembro qual faculdade lá que eles estudam, mas enfim, é um localzinho para a gente estudar aí que tem o seu nível de importância, né? Bueno, ATM, articulação temporomandibular. Não vai cair muita articulação essa era, tá, pessoal? Então, aqui cair vai estar aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a articulação de la mandíbula com o temporal. Bueno, uma curiosidade sobre essa articulação é que o tipo dela é de artrose, porque ela é muito imóvel, só que o gênero dela é bicondília, que ela é composta por 2 côndilos, e ela, galera, ela é composta. O que é uma articulação composta? Que tem mais de 2 peças ósseas. Aí tu diz assim, mas André, não tem a mandíbula e o temporal só? Sim. Só que nesse caso aqui, galera, tem uma curiosidade interessante que o disco menisco, perdão, o menisco atua como um terceiro osso, tá? Inclusive ele recebe inserção e ele vai atuar como um terceiro osso. E aí ela é composta, tá? Então já tem essa informação que é uma informação fina, né? Uma informação mais, tipo assim, bem específica, bem... E aí pode ser que tu, no geralzão de uma aula, tu não pegue isso, é bom tu já pegar agora, tá? Ação, cierre e abertura da boca, superfícies articulares, côndilo da mandíbula, fossa mandibular e tubérculo articular de hueso temporal e disco articular.
Meios de união, cápsula, ligamentos intrínsecos, extrínsecos, irrigação, artéria temporal superficial, auricular profunda e timpânica anterior. Inervação, nervo mandibular através do nervo masseterino, aurículo temporal e temporal profundo médio. E os movimentos, galera, descenso e elevação da mandíbula e propulsão e retropulsão, didução, que quando fala didução, tá falando em lateralidade, ó. Esse movimento aqui da mandíbula, né? E é isso. Bueno, sobre articulação temporomandibular. Bueno, chegamos no final aqui desse segundo contenido. Vamos para o último. Me dê mais 3 minutinhos, tá, galera? Vou tomar mais uma aguinha, recuperar um pouquinho a voz e aí já volto para finalizarmos com Coelho 1. Bueno, 3 minutinhos aí já volvemos.
Bueno, gente. Vamos então para a parte final da nossa aula. Gente, eu não sei se vou dar na íntegra todo, ficou 27 slides ainda, tá? A aula vai ficar bem longa. De repente eu vou dar uma pincelada aqui em um ou dois itens, e daí eu mando ela gravada na íntegra que eu tenho do ano passado. Eu posso gravar. A do ano passado não tá com esse slide bonito, né? Que é um slide novo, que a gente deu uma recalchutada, digamos assim, para esse ano, né? Mas o conteúdo é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo. Bueno, então, galera, sobre cara, tá? É basicamente aquilo ali, é osso, músculos da mímica, músculos mastigadores, tem aquelas fossas ali, tem mais alguma coisa ali, tem. Eu sempre digo que anatomia quem procura acha, tá? Mas é basicamente aquilo. E aí vai descendo para o coelho, né? Claro que aqui a gente tem regiões que estão limítrofes entre cara e coelho. E aí a gente tem que ir estudando meio junto aí para poder pegar, tá? Sobre coelho, bueno, vamos começar do começo, como diz o ditado, tá? Primeira coisa, coelho é uma região compreendida entre a cabeça e o tórax, e é o ponto de transição entre a cabeça, tórax e os outros membros, né? Membros superiores ali, por aí vai. Bueno, galera, o que passa de coisa em el cuello, elementos vasculares, viscerais, nerviosos, musculares e por aí vai, né? Enfim. Então a gente tem o coelho parietal, que são os músculos, a pele e os triângulos, né, basicamente, e o coelho visceral, que são órgãos e estruturas vasculo-nerviosas. Então, cada professor vai dar de um jeito isso aqui, cada professor vai tomar de um jeito. Eu estou dando de maneira general, assim. Eu tive aula com o Sauri na época que eu fiz a NATO, então eu procuro copiar bastante o conteúdo, né, das aulas que eu assisti dele sempre. O meu material é o material que eu estudei para aprovar e depois transformei em... Eu li o livro, transformei num resumo, depois transformei em PowerPoint, transformei em aula, né? Então, é o material que eu aprovei. Então, é, basicamente, a aula dele com detalhes de outros professores também. Bueno, vamos aos triângulos del cuello, então. Vamos lá. Pode ser que pergunte isso aqui em oral, tá? Isso aqui é uma perguntinha assim bem... Se perguntar de maneira general, triângulos del cuello, então ele está falando dos limites del cuello mais os três principais, tá? Eu não vou falar de todos os triângulos aqui na aula, como eu disse. Fora o PowerPoint e as aulas, ainda tem o material em PDF, daí os triângulos, acho que tem 11 ou 12 lá no material em PDF, tá? Quais são os principais? B claro, pirogô e farabê. Primeira coisa, limites del cuello. El cuello está delimitado com limite superior, um inferior, um anterior e um posterior, tá, galera? Pode começar por aqui. Se o prof te pediu triângulos del cuello, aqui já é a primeira coisa que você pode falar para ele já, é isso aqui, porque isso aqui, além de ser quadrilátero, o nosso cuello, ainda vai formar dois triângulos aqui, ó. Tem o esternocleidomastoide aqui e eu tenho dois triângulos. Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Limite superior dele. Isso aqui eu vi cobrar numa choice uma vez, não lembro qual dos limites dele com isso, mas caiu. Borda inferior da mandíbula e após mastoides. Listo? Del temporal. Limite inferior, clavícula, né? Cara superior de la clavícula. Limite anterior é linha medial, média anterior del cuello, tá? Linha média anterior del cuello. E limite posterior, borde anterior del trapézio, tá? O trapézio aqui e o borde anterior. Bueno, aí os limites del cuello. E aí o esternocleido, gente, o esternocleido aqui, ó, ele passa no meio del cuello, de maneira oblíqua, e ele transforma essa estrutura quadrilátera em dois triângulos. Um triângulo anterior e um triângulo posterior. Ok? Então, o triângulo anterior del cuello está delimitado por borda inferior da mandíbula apófise mastoides, linha médio anterior del cuello e esternocleidomastóide, borda anterior. E o limite posterior del cuello, borda posterior del esternocleido, borda anterior del trapézio e cara superior da clavícula. Então, a primeira coisa que tem que saber da divisão del cuello é isso, tá, galera?
limites del coelho e os dois triângulos que se formam pela inserção do esternocleidomastoide de maneira oblíqua, antero-posterior, superior-inferior, em el coelho. Listo? Tranquilo? E agora vamos ao triângulo de Faraday. O triângulo de Faraday tem como contenido la carótida se bifurcando. Muito importante essa informação, tá? Essa informação é muito importante. E aí, galera, o que eu vou ter? Vou voltar aqui. O que eu vou ter aqui? Limite anterior. Eu tenho a vena jugular interna, posterior o tronco venoso tirolingofacial e superior o nervo hipoglosso, tá? Nervo hipoglosso, listo? Tranquilo. Isso aqui é decoreba pura, né, gente? Não tem, né? Limites do triângulo de Bécquart. Posterior, bordo posterior do músculo hioglosso. Não confunda hioglosso com hipoglosso, tá? Aqui é hipoglosso e aqui é hioglosso, tá? Listo? Lá é um nervo e aqui é um músculo. Anterior, tendão intermédio del digástrico. Inferior, hasta major del hioides, tá? O ocioides, que é o osso que está atravessado no coelho. Qual é o contenido dele, triângulo de Bécquart? Artéria lingual. Tá bom, gente? Triângulo de Pirogoff, limite superior, nervo hipoglosso, limite inferior, músculo digástrico, e limite anterior, eu tenho o músculo miloioideo. Contenido, artéria lingual, para não dificultar muito aí os dois últimos, ele mesmo contenido. Tá, galera? Então, os três principais, mais a divisão del coelho, mais o triângulo anterior e posterior, já estão. Tá? Pergunta de oral da minha final. Me descreva os músculos del coelho. Tá? Parece simples, mas é bastante coisa. Bastante coisinha. E aí tu começa pelo começo, tá? Galera, todas as perguntas praticamente de oral são perguntas abertas, né? Perguntas abertas aonde você vai discorrer sobre um tema. E tu começa geralmente classificando o tema, tá? Bueno, então o que passa é o seguinte, ó, aqui eu tenho um grupo anterior dos músculos del coelho, grupo lateral e grupo posterior. Anterior é só um, posterior é só um, lateral é um de cada lado, né? Tá? E aí, pessoal, eu coloquei aqui já a função deles. Primeira coisa, grupo anterior são flexores, tá? E eles são divididos em pré-vertebrales e ioideus. Os pré-vertebrales, largo da cabeça, reto anterior e largo del cuello, externo tiroideo e tiroioideo. E ioide, supra e infra ioideus. O supra de gástrico, estilo ioide, o miloioide, genioide. E os infraioideus, externo ioide, homoioide, externo tiroideo e tiroioideo, né? Tinham as mnemotécnicas desses músculos aqui, né? Como é que é? Diga estilo mi general, supraioideus. Diga estilo mi general. E os infraioideus é este hombre es tirano, lembrei. Este hombre es tirano. Listo? E aí eu tenho como classificar. Claro, galera, que isso aqui, se tu abrir o Latarjet, por exemplo, tu vai 3, 4 dias só estudando músculos del coelho, tá? Se tu abrir o Rovier, é uma loucura. Mas assim, coloquei o resumo. Claro que no PDF nós temos as inserções deles, né? Aqui eu não vou entrar em pormenores. Músculos del coelho lateral eu tenho 2 no plano superficial, platisma e esternocleido. E o plano profundo, escalenos, intertransverso del coelho e reto lateral da cabeça. Músculos posteriores, plano de los esplênios, que tem os músculos esplênios. Plano del semiespinoso e longíssimo da cabeça, que tem o músculo semiespinoso e longíssimo da cabeça. Plano profundo, que eu tenho semiespinoso del coelho, reto posterior maior da cabeça, reto posterior menor da cabeça, oblíquo maior da cabeça e oblíquo menor da cabeça. Listo? Então, começa classificando. Aqui vocês já viram que a gente já deu o quê?
já deu as funções deles, e claro, né, galera, numa informação mais aprofundada numa prova oral, por exemplo, tu vai falar o básico, irrigação, inervação e relações. Tá, só para relatar aqui para vocês, nosso material, sempre que traz músculo, a gente já traz pronto essas relações, tá? Então, aqui está de superficial a profundo, largo da cabeça, reto anterior, largo dele, coelho, externo, tiroideu e tiroideu. Então, sempre de superficial a profundo, tá? Aqui, superficial a profundo, tá? Então, o intertransverso está entre escaleno e reto lateral da cabeça, e por aí vai, tá? Sempre o reto posterior está entre semiespinoso e o reto posterior menor da cabeça, o reto posterior maior, né? Está entre os dois. Então, sempre o nosso material, tanto em locomotor quanto em espláqueno, ele traz essas questõezinhas aí dos músculos já por ordem, tá? Do superficial profundo. Bueno, galera, vamos dar uma olhada nas glândulas aqui, e aí eu vou encerrar, eu acho. E eu vou mandar essa aula gravada ano passado, vai pegar ainda, acho que pega tráquea, laringe, faringe, vou ver o que que pega aqui, eu mando gravado no grupo para vocês, tá? Ficou bem longa a aula, bem densa, né? E a gente vai encerrando aqui. Bueno, vamos falar um pouquinho das glândulas salivares. É uma perguntinha que pode surgir na oral aí também, glândulas salivares, né? Então, a gente tem as glândulas sublingual, submaxilar e a parótida, tá? E aí, aquela checklist, né, galera, de órgãos, né? Vamos pegar a principal delas aqui, que é a parótida. É a glândula salival mais voluminosa, se ubica em lacel da parotídea. E aí eu tenho os limites, né? Conduto auditivo externo por arriba, por detrás após o mastoide esternocleidomastoideo, por delante rama da mandíbula. Tem 3 paredes, uma externa, uma anterior e uma posterior. E aqui, galera, no extremo superior, está em íntima relação com a articulação temporomandibular e cara inferior do meato acústico. No extremo inferior tem o tabique intermaxiloparotídeo e as prolongações da parótida. Eu tenho uma anterior, uma pterigoide, uma medial e uma posterior. Bueno, esse nervo que tu tá vendo aqui, ó, se bifurcando dentro da parótida, é o nervo facial. E aqui tem uma confusãozinha que acomete até alguns estudiosos, alguns professores, porque realmente a inervação da parótida é uma confusão, tá, galera? Uma confusão. E você precisa entender como que funciona essa inervação que eles cobram em prova. Então, a primeira coisa, caiu na prova lá, inervação parasimpática da parótida, tu já pensa, bom, o facial tá aqui, né? O facial nasce dentro da parótida, se bifurca, né? E aí, na verdade, o facial estava lá antes da parótida, só para entender. Embriologicamente falando, a parótida ela se forma em volta do facial. O facial nasce antes da parótida, tá? E ele se bifurca ali dentro, né? Então tu pensa assim, ó, parótida facial, uma coisa tem a ver com a outra, vamos aqui nessa aqui, né? E aí que o erro acontece, porque a parótida não é inervada pelo facial, tá, galera? Então já vamos ver aqui, ó. Relações intrínsecas da parótida. O que são relações intrínsecas? São coisas que passam dentro dela, mas não tem a ver só com ela, tá passando ali. Tá passando, vem de algum lugar, vai para outro, mas tá passando dentro da parótida. Então, isso aqui é cobrado, que eu lembro, ó, de lateral a medial. De lateral a medial, eu tenho o nervo facial se dividindo lateralmente. Olha o nervo aurículo, faltou dividir aqui o nervo aurículo temporal. De novo, lembra o nervo aurículo temporal que eu tinha falado? Aqui ele não, estava lá no hall retrocondíleo de Ruvara. Agora ele está dentro da parótida entre o facial e a vena retromandibular. E a vena retromandibular está entre o aurículo temporal e a artéria carótida externa. Bueno, eu estou falando exatamente como eles podem cobrar, tá, pessoal? Eles podem cobrar dessa forma, de lateral a medial eu tenho nervo facial, nervo aurículo temporal, vena retromandibular e artéria carótida externa. Ou eles podem dizer, né? Dentre as relações intrínsecas da glândula parótida, tenho entre nervo aurículo temporal e artéria carótida, vena retromandibular. É assim que eles podem tomar na choice. Bueno. Irrigação, carótida externa, rama da carótida comum, né? Vocês sabem que a carótida
externa é que vai para a cara, né? Vai aí irrigar a cara e tal. Ó, ela vai dar ramas auriculares anteriores, posteriores, maxilar interna, temporal superficial e transversa de la cara. E a inervação, galera, agora eu quero que tu preste bem atenção nisso aqui, porque muitos não aprendem e depois apanham na prova porque simplesmente não prestou atenção em algo muito importante. Pega aqui, ó, inervação sensitiva tá por conta do plexo cervical. Bueno, não é muito tomado isso aqui, mas tu tem que saber que a sensitiva é o nervo auricular maior. A simpática, eu tenho um plexo carotídeo, listo? E a parasimpática, galera, olha de novo aqui, quem tá aqui, eu falei que esse nervinho ia comparecer em outros contenidos, né? O nervo aurículo temporal barra glossofaríngeo. Entende-se por glossofaríngeo par 9 dos pares craniais. Bueno, deixa eu lembrar aqui, pessoal. Tô tentando lembrar aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá, não tá aqui. Deixa eu ver. Tá, também não tá aqui. Então vamos usar as armas que a gente tem. Vamos com a cabeça aqui, vamos com o que eu lembro. Eu não lembro o lugar exato que isso acontece, mas acontece. O aurículo temporal, galera, ele entra na parótida. Tu já viu que ele tá aqui, ó. O que tá dentro da parótida? Nervo facial, aurículo temporal, veia retromandibular e artéria carótida externa. Bueno, então o nervo aurículo temporal, ele entra na parótida, mas ele não inerva a parótida. O facial, ele tá dentro da parótida, mas ele não inerva a parótida. Quem é que inerva a parótida parasimpaticamente? Tá aqui, ó. Glossofaríngeo. Então, o que acontece é que o glossofaríngeo, ele está rodeando a parótida, mas ele não entra nela. E como que ele inerva a parótida? Porque as fibras do glossofaríngeo pegam carona dentro do aurículo temporal. Presta atenção, galera. Caiu inervação parasimpática da parótida na prova, marca glossofaríngeo. Por quê? Porque as fibras do glossofaríngeo pegam carona com o nervo aurículo temporal e o nervo aurículo temporal entra na parótida, levando as fibras do glossofaríngeo e é o glossofaríngeo que inerva parasimpaticamente a parótida, tá? Eu estou dando ênfase nisso aqui porque eu já vi, como eu disse para você, eu fiz anatomia com o Dr. Sauri e ele é bem detalhista em algumas coisas, né? Falei para o pessoal do locomotor, estuda Chopard, a articulação de Chopard e Alice Frank, porque sempre cai na choice, pois caiu uma de cada. E caiu ali básico, né? Perguntando ali se era tarso metatarsiana, intermetatarsiana e por aí vai. Bueno. Eu digo para vocês, estudem a inervação da parótida, porque vai cair na prova também. Tá, gente? É o glossofaríngeo, tá? E o aurículo temporal pode estar junto ali na questãozinha. Se tiver os dois junto, é os dois, já vai nos dois. Se tiver só glossofaríngeo, vai só no glossofaríngeo, porque é ele que inerva, mas ele não entra. E vou dizer para vocês, ó, entre nós, se tu der essa explicação na oral pro professor, aí ele vai tirar o chapéu para ti, tá? Aí eu pulo do gato, digamos assim, tá? Então, galera, pega essa ideia aí e por aí vai. Bueno, gente, acho que vamos encerrando por aqui, já estamos praticamente com 2 horas de aula, tá? Claro que eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas, assim, vou mandar a aula gravar. Aqui, ó, perguntinha de prova, qual é o cartílago de la laringe que está arriba del hueso ioides? Eu lembro que caiu isso aqui, ó. Epiglotes. Não confunda glotes com epiglotes, tá, galera? Epiglotes é um cartílago, glotes é um espaço onde se produz a voz, tá? Aqui, os cartílagos, nomezinho deles. Principal cartílago da laringe está aqui, ó. Cartílago tiroides, é um verdadeiro muro de proteção. Bom, configuração interna, externa. Aqui, a interna se divide em supraglótica e infraglótica, subglótica e glótica. Bueno, e por aí vai. Bom, galera, eu vou deixar esse slide aqui, já deixei, né, com vocês. Até achei que tinha mais coisa, tinha laringe, faringe aqui e tal, e vamos encerrando por aqui.
Bueno, músculos extrínsecos, intrínsecos. E vou deixar essa frase aqui para vocês. Não pare até dizer bisturi, por favor. Bueno, claro, para quem quer ser cirurgião, né? Quem quer ser clínico, também vai se realizar fazendo o trabalho da medicina em prol daqueles que precisam. Gente, quero encerrar então com vocês. Alguém tem alguma perguntinha, galera? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Alguma coisa sobre o curso que queira saber? Alguma questão que eu possa ajudá-los? Podemos encerrar? Então, da minha parte era isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não tem nenhuma. Abraço a todos, então, gente. Boa noite. Encerramos. Pessoal escrevendo aqui. Obrigada pela aula. De nada, Júlia. Para nós é uma alegria. Compartilhe. Pode repetir da glote, epiglote, Isadora. Não confunda glotes com epiglotes. Foi isso que eu disse, Isadora. A glotes, a epiglotes é um cartílago, tá? A laringe, ela é composta por cartílagos. E em português se diz cartilagem, né? Ou seja, são muros de proteção para proteger ali as cordas vocais. Então, a epiglotes é um dos principais cartílagos da laringe, tá? E a glotes é um espaço onde se produz a voz, com as cordas vocais verdadeiras, que são as superiores, porque as inferiores são cordas vocais falsas. Enfim, bastante detalhes, né? Obrigado vocês por estarem conosco, tá, galera? Qualquer coisa nos chamem no WhatsApp também, se quiserem saber um pouquinho mais sobre o nosso curso que está acontecendo em São Borja e Santo Tomé. Ainda temos vagas, tá? Quem quiser participar, quem quiser estar conosco, serás bem-vindo. Obrigado vocês mais uma vez. Um abraço, gente. A aula fica gravada, eu disponibilizo aqui no grupo depois para vocês e para os que não puderam entrar. Valeu! Tchau, tchau.